Extraordinário na nossa vida. Aleluia. Continua adorando o Senhor, aquele Deus que te dá livramento, que tem. Aí você sabe, eu sei que Deus tem nos livrado de coisas até que vemos, nem percebemos, e o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra do Senhor. Aplauda bem forte. Aleluia. Cante. Declarando que esse Deus é o Deus que te protege, é o Deus que guarda a tua casa, é o Deus que guarda as tuas coisas. Aleluia. Ele te dá um novo caminho para você passar. Aleluia.
direcione para lá nas suas mãos e declare, em nome de Jesus, que essa oração ela vai alcançar a tua família, vai alcançar a tua casa, o teu lar. Aleluia. Ora aí, cante. Pai nosso que estás no céu, santifica a minha casa. Estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Isso queremos, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio é minha família, Deus, precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás nos céus, santifica o nosso lar. Senhor, santifica, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Em nome de Jesus, não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, bendito seja para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio, diga minha família, Deus, precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás nos céus, abençoa nosso lar. Em minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, fomos feitos para a glória do Senhor. Você e eu fomos feitos para a glória do Senhor. Que na nossa casa nós possamos ser aquele canal de bênção para as pessoas que nós mais amamos. Declara que a tua família será salva. Se você ainda é o único da tua casa, profetiza. Todos estarão com você, servindo ao Senhor. Creia. A minha casa, Senhor, tu és o nosso pastor. Ó vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás nos céus, abençoa nosso lar, abençoa o nosso lar. Com saúde, prosperidade, bênçãos espirituais. Amém? Essa pastora já teve que falar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você pode levantar sua mão e dizer obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem ouvido a minha oração.
Você crê que através do seu louvor Deus alcançou o teu parente, a tua família, vai ser por isso? Porque Ele é Deus. Ele é Deus fiel para cumprir. Nós vamos dizer que Ele é Deus acima de todas as lutas. Declara. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu aprendi pelo que o Senhor é, oh Deus. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serei. Diga, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Leva a mão dos céus e diga: se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, se tudo der certo. O Senhor é nosso Deus, Pai. E acima de tudo que possamos estar vivendo, nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Mesmo quando nós estamos sozinhos, o Senhor nunca nos abandona. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Nós cremos nessa palavra, que Ele está conosco em todos os momentos. A gente questiona a nós mesmos, né? Aqueles momentos em que bate o desespero, a agonia, a ansiedade, que a gente quer a solução do problema. É nesse momento que a fé precisa estar ativa e em ação. Nós precisamos lembrar que Deus é Deus e Ele está no controle de tudo. E se Ele está no controle de tudo, para que se desesperar? Se nós temos um Deus que nos diz: descansa, que quando você dorme, Deus, esse é o nosso Deus. Então diz assim:
De onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aí, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. Eu creio, Pai. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Cuida de você, levanta. Ele te ama. Deus vou te dizer que vai acontecer. Deus mudou te falar que tudo vai passar. Eu creio, Senhor Jesus, que tu estás no controle da minha vida. O Senhor está no controle da vida de cada um que está aqui nesta manhã. E nós descansamos em Ti. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Tem muito mais. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aí, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar. Oh Deus, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, Quem cuida de você, irmão, Ele dorme. levanta. Ele nos ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, aleluia, Você pode Jesus. dizer, Senhor, eu creio. Eu creio, Deus. Apesar da luta estar grande, Oh, aleluia, apesar de parecer impossível, Deus, apesar de as coisas ele não tem cura, apesar, Senhor, Aleluia, de não há solução, apesar de eu estar no fundo do poço, largada, abandonada no abismo, o Senhor é Deus que cuida de nós, o Senhor é Deus que guerreia as nossas guerras, que peleja a frente da batalha, porque o Senhor é general de guerra, e assim o Senhor, quem impedirá? Se você quer amar, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, na igreja, paz esteja convosco, amém? Bom, nós podemos estar aqui adorando. E creio e tendo a convicção e a certeza que nós temos um Deus que não perde batalha. Essa é a única guerra que você entra já com a certeza que vai vencer. Eita Porque o Senhor Deus. já venceu comigo. Aleluia, Ele Jesus. já pagou o preço. E em todas elas nós declaramos, e a palavra nos diz que nós já somos mais que vencedores. Você pode até passar pelo vale, você pode até passar pela dor, pela luta, porque faz parte do processo. O processo ele fere, mas o propósito cura, sabe? E às vezes o processo pelo qual nós passamos, o doloroso, e nós precisamos passar pela experiência da dor, não como fraco, porque quando nós estamos fracos, nós adoecemos, e o corpo fisicamente
Deus, Ele conhece o teu coração. Mas se você puder, coloque seus joelhos. Coloque sobre os seus joelhos agora. E comece a falar com o Pai. Esse é o momento que você vai lançar sobre Ele a tua dor, a tua ansiedade, o teu medo, a tua incerteza, a tua insegurança. Essa é a hora de você falar com Deus. Essa é a hora de você pedir ao Papai e colocar diante dele as suas petições, colocar diante dele as suas dores, as suas lutas, aquilo que tem roubado. Fala com o Papai agora. Senhor, nosso Deus, Pai, Mãe, eterno e soberano. Pai, nós queremos improvisar o teu plano de graça no nosso coração e ter a certeza, a convicção que o Espírito de Deus está sobre cada um de nós e está em nós, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita em nós que somos templos, casa, morada do teu Espírito. Nessa manhã, Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões e iniquidades, nos purifica, nos santifica, nos lava com teu sangue, meu Pai, para que venhamos ficar mais alto do que a neve, mas não aparta de nós a estrela de salvação, não tira de nós a presença do teu Espírito, mas nos purifica, nos santifica, Senhor, nesta manhã. Enquanto a tua palavra é santa, enquanto a tua palavra é poderosa, enquanto a tua palavra é relevante, Senhor, estiver sendo pregada, ministrada, visita esta casa, visita este lar representado por este homem, por esta mulher, visita, Senhor, essa casa, para Deus, paz, harmonia, alegria, provisão, a salvação, a cura, meu Pai, que vai libertando, tirando as cadeias, os erros, as correntes, as prisões, o espírito da contenda, da confusão, da divisão, da separação, da miséria, meu Pai. Vai visitando esse lar, essa casa, vai visitando essa família, vai chegando essa casa com uma hora de fogo, vai cobrindo com o teu manto, coloca a teus anjos, Senhor, acampado em cada lar, cada casa, cada família, Senhor, representada. Coloca também, Senhor, dentro dessa igreja, cerca essa igreja com uma hora de fogo, cobre com o teu manto, que nenhum mal venha adentrar, que não haja impedimento, que não haja atrapalho, que todo demônio, Senhor, que venha atormentar vidas de cristão, seja repreendido e anulado no poder e autoridade do teu nome. Ah, Senhor, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, pregada, que ela seja a cura para o enfermo, que ela seja a cura para o doente, que ela seja a libertação do cativo, que ela seja a provisão do necessitado, que ela seja a salvação para aquele que está perdido, que ela seja a reconciliação para aquele que está distante. Mas nessa manhã, Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas aquilo que tu preparou quanto banquete, quanto alimento, quanto palavra para a nossa vida nesta manhã. Fala, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Diga assim, Senhor, eu tenho liberdade. Espírito Santo de Deus, eu tenho liberdade para ministrar a minha vida. Eu tenho liberdade para visitar a minha casa. Eu tenho liberdade para fazer morada. Mas limpa, Senhor, limpa a casa, meu Pai, de todo rancor, ressentimento, mágoa, toda dor, todo sofrimento, Pai, todo pecado, toda falta de perdão. Que nessa manhã, Espírito Santo de Deus, Senhor, possa fazer uma grande obra em nós. Nós queremos viver milagres. Nós queremos viver e experimentar o extraordinário de Deus. Nós queremos sair daquilo que é ordinário e viver o extraordinário do Senhor. Nós queremos sair do natural e viver o sobrenatural. Então, Senhor, nos envolve nesta manhã com uma atmosfera de poder e milagre. Que os teus anjos já estejam a posto dentro desta casa de oração e se vai voltar no meio da igreja, no meio do teu povo. Papai, envia anjos agora, meu Pai. Vai, Senhor, onde está o anjo dessa
meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra os remanescentes, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nessa manhã, Pai, toca na nossa vida de forma diferenciada. Que nós saímos daqui não comentamos em como chegamos, mas que nós possamos sair daqui com a certeza, a convicção que nós vamos viver milagres, que nós vamos viver milagres, que o nosso milagre já aconteceu no espiritual, que vamos chamar a existência para o material, que o nosso milagre hoje se materialize para que o teu nome seja glorificado. Amém. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Nos usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos se pé. Se você puder, aplaude o Senhor com todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós estamos nessa cruzada de milagres. E grande tem sido as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu sei que Deus, Ele não te trouxe aqui nem em vão, não foi em vão nem por acaso. Você que também nos assiste, você não parou na frente do teu celular porque você quis, mas é porque Deus tem um propósito. Deus tem milagres. Diga assim, Deus tem milagres para mim e para você. Amém. E nós vamos viver o milagre. Quantos creem isso? Eu creio. Eu vou viver o meu milagre. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. O Senhor fala conosco hoje por meio dessa palavra. Esse capítulo 11 ele vem falando e contando a história de Lázaro. Nós sabemos que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro fica doente. Marta e Maria, suas irmãs, mandam avisar a Jesus. Mas Jesus demora 4 dias para ir ao encontro delas. E quando Jesus vai ao encontro das irmãs de Lázaro, ele já havia morrido. E a palavra vai dizer que ele, quando chega naquele lugar, Maria se apressa, vai ao encontro de Jesus. Vamos sentar. Vai ao encontro de Jesus. E ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E dentro de Maria, ela fala de uma forma dizendo assim: olha, tu não fez nada. Tu não veio quando a gente te chamou. Essa era a vontade, o desejo de coração de Maria, de Marta. Só que Jesus manda chamar Maria. Maria vai ao encontro de Jesus e fala da mesma forma: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Entenda que Maria, ela falou com o coração aberto. Ela falou, dizendo e crendo que Jesus ele poderia ter curado Lázaro. Mas não é sobre isso, e sem contar que não quero me deter nessa frase, nesse contexto, porque nós conhecemos a história de Lázaro. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje, a respeito da ressurreição de Lázaro, é tirar a pedra. É o quê? Tirar a pedra. Então, lá no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse Maria, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Respondeu Jesus: não disse eu que se creres, tu verás a glória de Deus. Tirando a pedra, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligadas, atadas, seu rosto envolto no lençol. Então disse e ordenou Jesus: desatai
texto, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria e Marta, vendo o que fizera Jesus, creram neles. E outros, porém, foram até com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus havia realizado. Dá para você dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia. Amados, essa passagem do capítulo 11 de João, eu creio que essa história da ressurreição de Lázaro é um dos textos que, para mim, é um dos mais emocionantes do Novo Testamento. Até porque não pelo relato, pela história bíblica, mas ele nos ensina que Jesus, ele é o dono da vida e da morte. Ele tem o poder e nas suas mãos está a vida e a morte. Quando nós lemos esse texto, que o Senhor ressuscita o seu amigo Lázaro, o que me chama a atenção também é no versículo 41, quando ele olha para o céu e diz assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Ele primeiro agradece a Deus pelo que o Senhor vai fazer. Jesus, ele nos ensina a agradecer e ter gratidão antes do milagre acontecer. Ele usou essa frase também na multiplicação do pães e peixes. A palavra de Deus diz que ele levanta para o céu aquele pão e aquele peixe, e ele diz: Senhor, graças eu te dou, porque tudo que eu te peço, Senhor, assim faz. Ele nos ensinou, amados. Será que eu e você temos a capacidade de agradecer antes que o milagre aconteça? Ou nós estamos como Marta incrédulos? Entenda que esse texto nos ensina que ele tem o poder da vida e da morte, e que ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem poder, como disse a pastora Jaqueline no louvor, ele é general de guerra, e ele não perde peleja, ele não perde batalha, não vai ser a minha. Ele apenas não nos dá um relato histórico, mas é uma palavra, é uma lição espiritual para que nós venhamos viver, experimentar o desafio e remover. Fazer o quê? Remover as pedras que impedem o agir de Deus na nossa vida. Então o texto nos ensina isso, que nós vamos precisar viver o mover de Deus, viver o milagre dele de uma forma espiritual, para que nós venhamos hoje olhar para os desafios que tem nos afrontado e remover ele do nosso caminho, tirar ele do nosso caminho, para que a gente possa viver o quê? Milagres. Fica conectado na palavra, não deixa nada roubar a atenção. Seja grato porque ele te trouxe aqui. Seja grato porque hoje o Senhor
tira a pedra, porque Deus não vai tirar com você. Ele não vai remover a pedra para você. Mas Ele vai operar um milagre a partir do momento que você não olhar para a pedra como problema e nem como dificuldade. Mas que você diga, hoje eu estou tirando a pedra que impede, que atrapalha de eu viver o meu milagre. Amados, tirar a pedra significa muito no mundo espiritual. E uma pedra que nós precisamos tirar hoje para viver o milagre é tirar a pedra da incredulidade. É tirar o quê? A pedra da incredulidade. No versículo 39 fala assim, a Marta diz assim, então ordenou Jesus, tira a pedra. O que Marta diz a Jesus? Senhor, já cheira mal porque já está morto há 4 dias. Olha aí a incredulidade de Marta. Então, amados, para que a gente viva milagre, a gente precisa remover, tirar a pedra da incredulidade. Quem é incrédulo não vive milagre. Quem é incrédulo não experimenta aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. O incrédulo, ele não desfruta das bênçãos de Deus. A Marta, quando ela diz assim, olha, mas já cheira mal, em 4 dias ela estava agindo com incredulidade, sabendo que ela estava diante daquele que tinha o poder da vida e da morte. Nós precisamos tirar a pedra da incredulidade do nosso caminho. Nós precisamos crer no milagre, na vitória que Deus tem para mim e para você. Quando a gente não tira, amados, quando a gente não remove a pedra, a gente não vive milagres. Me fez lembrar agora no texto que Jesus, ele deixou de operar muitos milagres em Nazaré pela incredulidade do seu povo. O povo para que ele veio estava incrédulo. E eles não viveram milagres que Jesus trouxe para aquele lugar. Mas se Nazaré não crê, se Nazaré é incrédulo, sempre vai ter uma Betânia para você pregar e receber. Eita Então Deus! entenda Amém. que há pedras no nosso caminho. Às vezes a gente tem fé para alguma coisa e não tem para outra. Às vezes você tem fé para ser curado, mas não tem fé para ser salvo. Não é verdade? Marta aqui havia uma pedra muito maior do que a pedra que estava naquela gruta, que era a pedra da incredulidade. Por isso Jesus olha para o coração de Marta e sente o que ele não sentiu quando Maria fala com ele. Porque quando Maria também fala, já o irmão está morto, a palavra vai dizer que Jesus se comoveu ao ponto de chorar com a expressão de Maria. Porque Maria, mesmo sabendo que ele estava morto, ela não estava agindo com incredulidade, diferente de Marta. E quando diz que ele já cheira mal, talvez você esteja olhando para esse problema que ainda está dizendo não tem solução, não vai mais acontecer, já passou a hora, não é mais para mim. Ei, remove essa pedra hoje. Ele sabe o tempo, a hora de um momento para te entregar o teu milagre. Marta, ela estava totalmente incrédula. A pedra da incredulidade hesitou que Marta pudesse ali remover a pedra do túmulo do seu irmão Lázaro, por causa da sua incredulidade. Muitas vezes, amado, por conta da incredulidade, nós não experimentamos o poder de Deus, nós não experimentamos porque a dúvida no nosso coração não deixa a gente ver a capacidade que Jesus tem, pelo poder da nossa fé, de operar milagres. Mas eu preciso ter o quê? Fé. Porque sem fé, Hebreus vem dizendo que é impossível agradar a Deus. E se eu não tiver fé e eu sou incrédulo, eu nunca vou experimentar o milagre que Ele tem para passar. Então, amados, tire hoje essa pedra. Declare que toda pedra da incredulidade, ela venha a ser removida, para que a gente possa ver o poder de Deus, para que a gente não possa duvidar da capacidade que Ele tem de operar milagres. Até porque, lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, vem dizendo, ele me faz lembrar, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível
glória de Deus. Então, amados, quando eu não sei da glória de Deus, é para a gente não perder a fiação nem a conexão. Amém? Então, tem muitas pedras que nós precisamos estar no nosso caminho que tem impedido o nosso milagre. Sabe, amados? Uma pedra terrível que impede da gente viver milagre é a pedra do pecado. É a pedra do quê? Pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E bem diz Romanos, o pecado, o salário dele, o salário do pecado é o quê? A morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Quantos estão mortos espiritualmente? Estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Entenda como que eu posso explicar isso para você. Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deixa eu ver uma forma que eu possa te dizer e explicar o que é morte espiritual e morte física. Digamos que essa aqui seja a minha vida, seja eu, minha irmã. Vou dar um exemplo. Deus me criou e Ele soltou sobre nós o seu Espírito. E Ele nos criou a sua imagem, sua. Quando eu pego uma luva que eu compro no supermercado, a luva ela foi feita à imagem e semelhança das minhas mãos. Quando eu ponho a luva sobre a minha mão, eu estou revestida. A minha mão vai estar o quê? Revestida. Assim é eu e você, quando nós temos vida espiritual, nós somos revestidos pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus. A luva, ela vai ter movimento. A luva é a proteção, é o revestimento que Ele soprou sobre nós. Mas quando eu tiro esse revestimento, quando eu tiro a luva da minha mão, eu estou sem propensão, sem revestimento espiritual. Ou seja, eu estou vivo, mas eu estou morto espiritualmente. É isso que o Senhor nos diz quando nós somos mortos espiritualmente. O pecado, ele nos mata espiritualmente. E Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Entenda que o versículo 41 vem dizendo assim: tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Por que Jesus fala isso? Porque ele era revestido no poder e autoridade do Deus Todo-Poderoso. Deus ouvia ele porque ele tinha vida com Deus. Deus ouvia ele porque ele tinha uma vida espiritual com Deus. Deus ele só vai nos ouvir quando nós tivermos vida espiritual com Ele. Quando o Espírito de Deus habitar em nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Ele vai nos ouvir. Entenda que nós precisamos remover essa pedra. Porque a pedra do pecado, ela endurece o nosso coração e ela fecha as portas para Deus. Por isso a gente tem que remover. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ser pecador. Porque nós somos, e todos nós somos, se dissermos que não somos pecadores, a palavra vai dizer que nós somos mentirosos. A diferença hoje é que lavado e redimido pelo sangue, nós vivemos pela graça, pelo sangue de Jesus, tem poder para nos purificar e nos santificar de todo o nosso pecado. Nós precisamos arrepender, confessarmos os nossos pecados a Deus, para que nós possamos experimentar o que Ele prometeu para mim e para você, para que a gente possa viver milagres. A palavra de Deus lá em 1 João, não é o Evangelho de João, 1 João capítulo 9 diz assim, 1:9: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então nós precisamos remover hoje a pedra do pecado. E como é que eu removo? Confessando a quem? A mim? Não. Porque eu não tenho a capacidade de fazer isso. É confessando para quem? A Deus. Entra no ar e fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença do Espírito Santo de Deus no teu quarto e conversa com Ele. Porque ainda que tem o Tribunal Supremo de Deus, onde Ele é o reto juiz, você também tem um advogado, que é Jesus, que vai diante dele te livrar do pecado confessado. Mas não esqueça que todo tribunal precisa de um testemunho e você também tem o Espírito
defender como teu advogado fiel, e o mal vai ter que sair derrotado, porque não há condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Essa pedra que nós precisamos tirar hoje, remover para a gente viver milagre. O versículo 43 e 44 fala deles. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto dentro dos seus pés, atado, amarrado, seu rosto molado, seu corpo atado no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desate, deixe. Amados, tirar a pedra da morte espiritual é a gente pegar a nossa vida e colocar essa luva na nossa mão e ser revestido desse poder e autoridade, para que não sejamos mortos espiritualmente, para que não sejamos só uma criatura andando fisicamente sem a presença de Deus. Certo dia alguém me perguntou se eu sabia o tamanho de Deus. Ninguém sabe, né? Mas Deus me deu uma resposta: Deus é do tamanho do vazio que está no teu coração. Quando eu preencher, Ele vai estar em mim. Esse é o tamanho de Deus. Ele preenche a gente em tudo e todas as coisas. Deixa Deus preencher esse vazio que você está batendo. Deixa Deus soltar em você o Espírito Santo que Ele soltou lá quando Ele criou Adão. Nós sabemos que Ele soltou em Adão. Nós viemos de uma geração adâmica, uma geração do pecado, e que nós precisamos ser revestidos desse poder e autoridade. Não deixe que a morte espiritual não deixe você experimentar o que Deus já preparou para você. Jesus, Ele quer que nós tiremos a pedra da morte espiritual. E quando nós estamos mortos espiritualmente, mas assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, Ele também te chama para sair do túmulo da morte espiritual nessa manhã. Talvez seja isso que o Senhor quer expressar também para você. Nós não estamos mortos fisicamente, mas talvez hoje Ele quer te chamar, te tirar desse túmulo, que você saia desse túmulo da morte espiritual. Mas se você sair daqui com vida e abundância, que você saia hoje daqui revestido no poder da autoridade de Deus sobre a tua vida, para que você possa viver milagres. Aleluia. Amado, Ele também te chama para você sair dessa morte espiritual. Ele quer entrar na tua vida e te dar vida e vida em abundância. É isso que Ele tem para oferecer também para você. Por isso Ele nos chamou aqui hoje, para que a gente saia da escuridão da morte espiritual e venha para a luz de Deus. Que a gente venha para o quê? Para a luz de Deus. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, vem dizendo: desperta do que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo iluminará. Lembra que Ele é o dono da vida e da morte. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Amados, tirar a pedra de Jesus. Tira a pedra. Jesus opera. Tira a pedra que você vai viver o seu milagre. Quando aquele povo removeu a pedra, Lázaro nos ensina que a ressurreição de Lázaro nos ensina que não importa qual o tamanho da pedra, qual o tamanho da tua dificuldade, qual o tamanho da luta, da guerra, do problema que você está passando ou enfrentando, não é tão difícil quando você serve e tem um Deus que é o Deus do impossível. Algo parece impossível para Jesus? Algo que Ele não possa fazer? Há algo demasiadamente ou maravilhoso que Ele não faça? Então, amados, Lázaro, a ressurreição de Lázaro nos ensina hoje que não há algo que Ele não possa fazer, não há algo que Ele não possa resolver, não há algo que pareça tão impossível para que Deus não possa fazer ou remover. Fica de pé e canta comigo assim: remove a minha pedra, né, irmã? E com certeza eu quero fazer alguma coisa por ali. Amém? Então vamos louvar aqui a pastora Lili.
Quem não sabe, Davi ficou dias numa incubadora, foi para uma UTI, passou todos os seus primeiros dias no hospital. E Davi nasceu para ser profeta. Por isso ele já estava no altar. Eu estava olhando, meditando, Davi estava falando em língua, gente. Eu não sei se a Aline já teve essa experiência com ele. Mas o Davi estava falando em línguas. Uma criança cheia do Espírito Santo, eu tive a experiência enquanto eu segurava a mão dele cantando, Davi falando em línguas. Ele não sabe falar, mas ele estava falando em línguas. Quando Maria se encontra com a sua filha Isabel, a palavra de Deus diz que aqueles bebês que estavam no feto dela era tão forte que eles também foram cheios do Espírito Santo. Davi nasceu para ser profeta. Vamos louvar a mãe do profeta. Ela não é Ana, nem teve Samuel, mas ela teve Davi Alberto, Davi Alberto, para ser profeta de nações. Faça desse louvor a oração. Faça desse louvor a sua oração. E se você está precisando de remover uma pedra, eu te convido para vir até o altar. Mas quando terminar o louvor, você caminha e remover essa pedra. Declare só. E pode declarar isso nessa manhã. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Declare comigo, Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Declare isso nessa manhã, fala em todo o coração. Pedra, Diga, carta vai embora, diga teu nome. muda minha história, Deus. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Não vão ver porque Jesus é contigo. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me antes para você, Senhor de tudo em mim. Força tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Diga teu nome, diz assim, Carla. Me chama pelo nome, Diga seu nome, Carla. minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um
nós hoje, que ainda tem essa pedra como impedimento no teu caminho? Ou todos já removeram essa pedra? Glória a Deus, né? Isso mostra que muitos de nós já tomamos essa atitude. Agora nós vamos orar por você. Você que precisa hoje tirar uma pedra. Essa pedra vai impedir de você viver milagre no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Tem uma pedra impedindo de você experimentar um milagre. Talvez a pedra seja uma enfermidade, uma doença. Talvez a pedra hoje seja uma porta de emprego. Eu não sei qual é a pedra que está no teu caminho, mas se você está crendo nisso, você vai caminhar no altar. Pastora Liliana, eu, pastor Jeremias, nós vamos estar orando para Deus remover essa pedra. Se tem uma pedra te impedindo, vem removendo ela. Vem dizendo, Senhor, a pedra da enfermidade, a pedra das finanças. Vai dizendo para o Senhor qual é a pedra que você tem que remover hoje, venha diante do altar. E nós vamos orar por você, pastora Liliana. Vai estar orando e eu vou descer. Eu vou ungir você. Para que Deus venha remover essa pedra. Para que Deus venha tirar esse impedimento. Para que Deus venha tirar esse atalho. Aleluia. Pastora Liliana. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus, nós temos, Senhor, esse povo que está aqui, este homem, esta mulher de fé. Deus, em nome de Jesus, estão colocando diante de Ti, Pai. Talvez tenha alguma pedra que tenha sido um obstáculo para que essa pessoa possa avançar. E aqui diante do altar, meu Pai, em nome de Jesus, nós declaramos toda pedra retirada, em nome de Jesus, todo obstáculo, toda pedra de tropeço, todo atrapalho, em nome de Jesus, vai saindo agora. Todo mal, todo levante de Satanás, caia por terra agora, em nome de Jesus, que essa pessoa possa receber agora, oh Deus, algo extraordinário da tua parte, em nome de Jesus, para que ela possa avançar. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está morto vai ressuscitar nessa manhã. Talvez na área financeira, essa pessoa não está vendo uma solução, uma saída, mas hoje há um crescimento, uma bênção na área da saúde, meu Deus, em nome de Jesus, na casa, no lar desta pessoa. Meu Pai, eu te peço, abençoa, Deus, com as tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta hora eu oro, meu Deus, a favor dos teus filhos, das tuas filhas, estão, meu Deus, clamando a Ti. Meu Deus, eu creio, o Senhor vai responder a oração do teu servo, da tua serva. Meu Deus, entra no lar com salvação, libertação e cura. Meu Deus, tira esse coração de pedra, transforma o coração, meu Deus, contrita a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, sem impedimento, meu Deus, numa cura. O Senhor venha, meu Deus, curar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, mais impedimento no casamento. O Senhor venha renovar esse casamento, tirar, Senhor, essa cortina, essa briga, em nome de Jesus, venha transformar essas vidas, meu Deus, sendo bem problema, meu Deus, do lar financeiro. O Senhor venha, meu Deus, abrir as portas. O Senhor venha curar, venha renovar, venha, meu Deus, transformar, libertar. Meu Deus, cada um que estão aqui, cada um apresenta a sua família. Meu Deus, nesta manhã eu te peço que todo mal estiver, meu Deus, nos pare na vida dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, expulso todo mal. Meu Deus, quem venha ter testemunho de cura, libertação, transformação, de milagre, de renovação, meu Deus, aqui nesta casa de oração. Meu Deus, fortalece, meu Deus, dá a disposição, da vontade de te servir, de buscar a tua presença. Aumenta a fé, meu Deus, do teu servo, da tua serva, da tua igreja, do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Você que está crendo, continue adorando, glorificando. Você recebeu uma unção, você recebeu um revestimento, você recebeu autoridade para você tirar e remover toda pedra do teu caminho
Glorifica, diga santo, santo, santo ao Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o
Enche, Senhor, teu povo, a tua igreja, a tua noiva, em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Você pode erguer as suas mãos bem alto e aplaudir bem forte, Senhor. Aleluia, obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos